Olá, galera, tudo bem? Vamos hoje revisar aqui um conteúdo para a prova, né? Revisar o conteúdo da prova. E o conteúdo é esse daqui, ó. Um conteúdo bem de boa, que a gente já viu em sala de aula. Vamos realmente só fazer uma revisãozinha aqui. Depois eu passo a atividade, tá bom? Vamos logo ver aqui o conteúdo. Números inteiros. Estamos trabalhando com os números inteiros, tá bom? O que eu preciso saber dos números inteiros, certo? Os números inteiros, né, um dos conjuntos numéricos, representado até pela letra Z, a gente viu isso. Letra Z aqui, ó, representa os números inteiros. Eles são formados pelos números naturais com os negativos. Os naturais que são os positivos, né? Os naturais você tem ali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. E para cada positivo você tem um negativo. Então eu vou começar aqui, digamos, de menos 5. Vou botar a reticência primeiro aqui, porque não sei quem é o menor número negativo, né? Aí depois a gente vai aqui, menos 5, menos 4, ó, menos 3, menos 2, menos 1, aí chega aqui no zero. Ó. Pronto, a partir do zero aqui eu tenho agora os positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Desculpa aí a voz, mas é porque eu ainda estou meio gripado. Então vamos lá. Gente, aqui são os números inteiros. A gente está trabalhando com esse conjunto aqui, com esses números, certo? É importante vocês saberem que esses números eles podem ser representados em uma reta onde fica melhor de mostrar a sua posição, né? Por exemplo, você tem aqui o zero, que é o meio dessa reta. À direita, os positivos. Vamos dar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até o 6. Continua, né? 7, 8, 9, 10 para o infinito. À esquerda tem os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e também assim vai, certo? O que a gente precisa entender aqui nessa reta? Ó, sempre o número à direita é maior do que o da esquerda. Então perceba que, por exemplo, o 3. O 3 ele é maior do que o 1. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. O 3 é maior do que o 2. É maior do que qualquer número que vem antes dele, tá vendo? Ó? 3 é maior que qualquer um deles. Maior do que o 3, o 4, o 5 e assim vai. Sempre o número à direita, para onde eu estou apontando aqui a setinha, ó, sempre o número à direita é maior do que o da esquerda. Isso é bom vocês saberem, principalmente na parte dos negativos. Ó. Por exemplo, o menos 5, ele é menor do que o menos 4. Tá vendo que o menos 4 está à direita do menos 5? Então, porque o menos 5 é menor, ou seja, o menos 4 é maior. Sempre que você vai sempre andando à direita, o número se torna maior. Tá vendo? Ó? Comecei do menos 6, depois menos 5, que é maior, depois menos 4. Porque o sinal de negativo é como se fosse uma dívida. Tá? É o que você está devendo. Então, ali você diminuindo sua dívida, você está, de certa forma, aumentando, digamos, o seu saldo, né? Até chegar no positivo. Aí perceba que vai a ponto de chegar a zero, depois passa para os positivos. Então, está aumentando. Beleza? Outra coisa que vocês devem perceber que todo número positivo tem um seu negativo. É o que a gente chama de seu oposto ou simétrico. Como assim, professor? Então se liga nessa história aqui, ó. Por exemplo, o oposto de 2, menos 2. Oposto, sinal oposto. O oposto de menos 5, 5. Certo? Ó. Então é super de boa. Bem de boa mesmo. Tá? O número oposto ou simétrico, viu? Pode ser chamado de oposto ou simétrico, tá? É justamente o sinal, o número com o sinal oposto. Então vamos aqui. Vou botar aqui. Oposto ou
simétrico de um número. Você vem aqui, ó, o oposto de, como eu coloquei lá, de 2. O oposto de 2 vai ser menos 2, certo? O de menos 5 vai ser o 5. Entendido? Ó, sempre o sinal contrário. O zero é neutro, ele é no meio, ele nem é positivo nem é negativo, então ele é neutro. Beleza? Outra coisa interessante que vocês precisam saber é que nessa reta fica bem claro também a questão da distância. Então, por exemplo, a distância do 2 até o 0. Ah, professor, a distância do 2 até o 0 é 2. Isso está bem óbvio. Vamos lá. A distância do menos 2 até o 0. Do menos 2 até o 0. Do menos 2 até o 0 também é 2. Certo? Isso é o que a gente chama de módulo. Tá? Vou baixar aqui só um pouquinho. Ó, certo? Vou colocar aqui. Módulo. Módulo, ou também pode ser dito valor absoluto, certo? É justamente a distância do número até o zero. Então, ele é representado por dois tracinhos assim, gente. Então, por exemplo, módulo de 2 é 2, que é a distância do 2 até o zero, certo? Mas módulo de menos 2 também é 2, porque a distância sempre é positiva. Módulo de menos 2 é 2, porque a distância, ó, você conta aqui essas casinhas, ó, uma, duas, ó, do menos 2 até o zero, duas casinhas. Então, módulo 2. Módulo, gente, é o valor absoluto, você lembra logo de distância, é a distância desse número até o zero. Vamos para mais exemplos aqui. Módulo de menos 5. Ó, módulo de menos 5 é 5. Ah, professor, eu percebi que o módulo resultado sempre é positivo. Exatamente. Módulo, resultado sempre positivo. Certo? Você não inverte o sinal no módulo. Você coloca sempre positivo. Se já for positivo, permanece positivo. Se for negativo, aí fica positivo. Certo? Tipo, módulo de 6, ó. A distância do 6 até o zero. Ah, 6 é 6. A distância de 6 até o zero é 6. Mais dois exemplos aqui. Módulo de menos 4. Ó, as duas barrinhas, ó. Tá vendo? Ó? As duas barrinhas, o número entre elas. Módulo de menos 4. A distância de menos 4, ó. Aqui, ó. Menos 4. Tá aqui o menos 4. Até o zero. Então, ó, 4. Beleza? E, pessoal, em módulo de zero. Ah, o módulo de zero é o próprio zero. Que é a distância dele para ele mesmo. Ou seja, é zero. Entendido? Certo? Então, bem simples nessa parte. Agora vamos fazer essa parte de distância. Vamos fugir um pouquinho de módulo e vamos para a distância aqui entre números. Como assim, professor? Tipo, deixa eu pegar outra cor aqui. A distância, por exemplo, do menos 4, digamos que aqui fosse o ponto A, até o 3. Digamos que aqui fosse o ponto B. Distância de A até B. Bem simples, gente. É só você contar as casas. Ó. Quantas casas de A até B? Menos 4. Você pode fazer duas maneiras. Você pode contar direto, ou você ir contando até o zero. Por exemplo, de menos 4 até o zero, né? 4. Certo? Deixa eu subir um pouquinho aqui para ficar melhor. Ó. Essa parte aqui, ó. De menos 4 até o zero. Não é 4? Não é? E de 0 até o 3. Não é 3? É só somar 4 com 3, 7. A distância de A até B é 7. Você pode ver aqui o seguinte também. Você pode ir contando assim, ó. 1, espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até chegar no 3. 7. Tá vendo como é bem simples? Beleza? Então, quando eu pedir uma distância de um ponto a outro, é só você contar as unidades. Quantas unidades tem desse ponto até o outro. Ou pegar como referência o zero. Foi como eu fiz, né? De menos 4 até 0, 4 unidades. De 0 até 3, 3 unidades. Então, 4
mais 3 dá igual a 7. A resposta seria 7, tá entendendo do que eu falei? Bem simples. Se eu pegasse um outro ponto aqui, por exemplo, um ponto C aqui no 6. Ponto C no 6. Qual a distância entre esses dois pontos, B e C? De boa, gente, super de boa. A distância entre B e C, ó, essa distância aqui, ó. De B até C, só você contar, ó. É de 3 até 6. Contando aqui, vai dar 3, né, professor? 3 com 3 que dá 6. Então a distância de 3 até 6 é 3, ó. Bem simples. Beleza? Primeira parte bem tranquila. Não é verdade? Show! Show de bola, não é isso, pessoal? Massa. O que eu preciso saber também, tratando aí de números inteiros? Uma outra coisa que vocês precisam saber, galera, é resolver operações envolvendo números inteiros, ou seja, positivos e negativos. Então vamos aqui, ó. Vamos fazer alguns exemplos de operações. Tipo assim, vamos lá. Exemplo A, certo? Menos 5 mais 3. Gente, menos 5 mais 3, eu mostrei isso para vocês. Quando os sinais forem diferentes, você vai subtrair e repetir o sinal do maior valor absoluto. No caso aqui é o 5, né? 5 é maior do que 3. Então, ó, nesse caso aqui, você vai simplesmente pegar, ó, menos 5 mais 3 vai dar menos 2, certo? Menos 2. Por quê? Você subtrai, tira 3 de 5, dá 2. E eu vou repetir o sinal, ó, do 5, porque ele é maior do que o 3, tá vendo? Ó, repetir o sinal do 5. É como se fosse assim, ó. Você está devendo 5, porque menos é como se estivesse devendo, ó. Você está devendo 5 reais. Aí chega, né, positivo, chega com 3. Você vai continuar devendo, não vai, por isso que ficou negativo. Você paga, mas ainda continua devendo 2, aí tá vendo, ó? Por isso que o resultado deu menos 2. Ok? Para mais um exemplo, com um sinal diferente, você tem um 8 positivo. Quando for positivo, eu nem preciso botar o sinal na frente, certo? Mas vamos lá, tem um 8 e chego com menos 10. Ah, professor, não tem como tirar 10 de 8. Exato, você vai ficar devendo, não é verdade? Ó, sinais diferentes, subtrai continha de menos. Você vai ficar devendo. Qual é a diferença de 8 para 10? Não é 2? Então, ó, 8 para tirar 10, eu vou ficar devendo 2. Tá vendo? É sinalzinho de menos. Eu repito o sinal do 10 porque ele é maior do que o 8. Entendido? Ó? Certo? E quando os sinais forem iguais, professor? Se os sinais forem iguais, é super de boa, gente. Ó. Sinais sendo iguais, por exemplo, menos 7, menos 12. Você tem, olha só, sinais iguais, seja negativo ou positivo, você soma. 7 com 12, 19. E repete o sinal. Então, ó, menos 7 com menos 12, menos 19. Ó, 7 com 12, 19. É tipo assim, você está devendo 7 e está devendo 12. Vai ficar devendo 19. Juntou as duas dívidas, entendeu? Sinais iguais, soma e repete sinal. Ó, eles sendo positivos. Como é que se os dois fossem positivos? Mais 5 mais 15. Olha, tudo positivo. Então, aí não tem nem o que fazer. Soma tudo. Mais 20. E quando for mais, eu não preciso nem colocar. Posso deixar só o 20. Entendido? Certo? E quando aparecer um caso com mais de 3 números, mais de 2 números, tipo assim, menos 8, menos 5, mais 6. Você vai fazendo 2 a 2. Você começa aqui pelos primeiros, ó. Menos 8 com menos 5. Sinais iguais, né? Então soma. 8 com 5, 13. Repete o sinal, ó. Menos 13, tá vendo? Ó? Aí você vem, ó. Agora eu vou fazer com 6. O resultado aqui eu vou fazer com 6. Menos 13 mais 6. Sinais diferentes. Sinais diferentes, você vai fazer a continha de menos. 13, tiro 6, fica 7, né? Aí eu vou repetir o sinal de quem? Do 13, não é isso? Vou repetir o sinal do 13, porque ele é maior do que o 6. Então, o resultado aqui é menos 7. Entendido? De boa? Pois a primeira parte aqui, ó, é essa
Está explicado, certo? Depois eu passo uma atividadezinha sobre isso. Valeu!